E eu peço para tocar 10 minutos antes. Aí eu acabei me Aham. distraindo e esqueci. Mas eu sei o que foi. Foi porque minha filha pegou meu celular Uhum. e provavelmente o aviso deu e Sim, ela deve sim. ter cancelado o aviso. Aham. Porque geralmente Aham. aparece nos dois, se tiver. Entendi. Inclusive, eu nem Tudo sei onde tá bem, meu sem celular. problema. Pronto, já a gente começa. Ela foi para Certo. uma consulta médica e ela estava brincando com o celular. Ela saiu Uhum. agora de 4 horas. Aham. Sim, sim. Pronto, aí vamos ver aqui. Hoje, basicamente, o que a gente quer é passar para você, explicar a prova, comentar, né? Uhum. Certo. Deixa eu abrir ela, a prova. Direito Internacional. Você já leu a prova, não? Não, ainda não. Já assistiu alguma aula daquelas? Já ainda não terminei, mas já comecei a assistir. Uhum, certo. Deixa eu ver aqui, prova. Pronto, abri. Pronto, vamos lá. Isso. Essa. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Não sei se você já consegue ver. Tá carregando. Tá carregando, né? Uhum. Pronto, agora tô vendo. Deixa eu aumentar um pouquinho. Certo. Pronto, Maria Luísa, o sistema é o mesmo, viu? Ou seja, você Uhum. escolhe duas questões, cada uma vale 5, né? A avaliação vale 10, Sim. mas aí a gente divide por 2 e soma com o trabalho, tá? Aham. Ok. A formatação é aquela mesmo, você tem que escrever de 5 a 15 linhas, fonte Uhum. Arial 12, negrito, espaço 1.0. Pode ser em Word ou PDF, a resposta é a sua escolha. Se você fizer numa folha em branco, coloque o seu nome, tá certo que só tem você como aluna, mas é bom para identificar sempre Sim. a prova, né? Uhum. Ok. Pronto. Você escreva com a sua própria redação, etc, etc. É isso, Uhum. basicamente, que diz essas instruções. Aí eu vou comentar o que eu quero em cada questão. São 5 questões, tá? Certo. A primeira é do ponto 5, 3 questões do ponto 6, porque acho que você notou, a gente dividiu o ponto 6 em 3 partes, porque ele é muito Sim. grande, né? Uhum. Colocou um número X de contratos por cada parte. E a última questão é do ponto 7. Então são 5, basta você responder duas, tá? Ok. Então vamos comentar aqui a primeira, né? A primeira, analise o texto abaixo a partir do estudado no ponto 5, solução de controvérsias no comércio internacional, arbitragem. Aí tem um textinho, né? Para você comentar esse textinho e dizer o que é que ele tem a ver com o assunto. Aí o textinho é o seguinte: nesses tribunais, os conflitos são resolvidos por árbitros. Eles são, em sua maioria, advogados, mas também administradores e engenheiros que ajudaram estudar economia e têm experiência em resolver conflitos empresariais. Cada julgamento precisa de 3 árbitros. 2 deles são escolhidos pelas companhias que estão envolvidas na briga. De comum acordo, eles escolhem quem vai presidir as sessões. Todos eles são pagos pelas empresas. Os principais árbitros do país recebem de 200 a 500 mil reais por processo e podem analisar dezenas ao mesmo tempo. Optei por não advogar mais, só trabalho como árbitro porque compensa financeiramente e me dá a chance de discutir teses jurídicas complexas, de José Emílio Nunes Pinto, um dos autores da Lei de Arbitragem Brasileira, que, segundo estimativas de mercado, toca 30 processos atualmente. Um deles é uma disputa entre a petroquímica Braskem e a multinacional alemã Lanxess, que comprou fábricas da Braskem em 2007, segundo apurou o exame.
Os alemães alegam que as fábricas estavam em condições precárias e pedem a indenização de cerca de 50 milhões de reais. Outro advogado bastante requisitado é o paulistano Hermes Marcelo Huck, que atua em 20 disputas, entre elas a do Grupo Silvio Santos contra o Banco BTG Pactual, em questões envolvendo a compra do Banco Pan-Americano. Uma vantagem da arbitragem para as empresas é que quem analisa as disputas entende negócios e conhece o que está em jogo. Não é um juiz sorteado na bolinha, diz Huck, professor da Universidade de São Paulo e pai do apresentador Luciano Huck. Aí, Tiago Bronzato, advogados enriquecem com tribunais de arbitragem, revista Exame, 14 de julho de 2014. Nessa aqui, eu quero que você analise os principais aspectos da arbitragem. E alguns aqui você já pode até destacar. Primeiro, para ser árbitro não precisa ser advogado. Pode ser, mas não precisa você ter conhecimento naquela área. Então, se um engenheiro, se um profissional de comércio exterior, de RI focado em comércio exterior, ele tem conhecimento naquela área, ele pode ser árbitro, desde que ele faça uma capacitação para isso, que é aberto para todas as pessoas. Aí tem mais alguns requisitos em relação à questão de escolha de partes, que você tem que analisar e falar, entendeu? Dizer assim, quais são os elementos que esse texto traz para o estudo da arbitragem envolvendo comércio internacional ou questões empresariais. Uhum. Como você viu aí, tem dois casos, né, bem conhecidos, da Braskem, né, e o outro do Banco Pan-Americano, que era do Grupo Silvio Santos, né, mas tem outros e outros casos. Um caso que teve bem recente agora foi entre a Caoa e a Hyundai, né, que eles tinham uma parceria não, eles tinham um contrato de transferência de tecnologia e aí foi rompido. Rompido não foi renovado. Né, a Hyundai, quem operava a marca Hyundai aqui no Brasil era a Caoa, que não sei se você sabe, é uma rede de concessionárias, né? Sim. Que tem origem na Paraíba e tem em Recife, etc. Uhum. Pelo Brasil todo, e aí rompeu o contrato, agora eles estão com a Chery, que é chinesa, inclusive estão aqui em Caruaru, né? Eles têm uma concessionária agora aqui. Uhum. Então, aí é explicar essa questão da arbitragem, falar o que é que o texto traz, né? Que a gente pode aprender sobre as características da arbitragem para o comércio internacional, que é o mecanismo mais utilizado hoje para resolver conflitos de comércio internacional, porque ninguém quer depender da morosidade do Poder Judiciário. E como foi destacado no texto, o árbitro ele tem a vantagem de ser uma pessoa que realmente conhece aquela área e não é um juiz, né, que tem uma formação juridicamente fechada, né? Entendeu essa primeira questão? Entendi. Uhum. Pronto, vou explicar a segunda. Segunda, analise o texto abaixo. Pronto, as três questões próximas, Maria Luísa, elas parecem. Agora, é o seguinte, cada parte do ponto 6 é um determinado número de contratos, né? Aí, nesse caso, nos três, é para você dizer qual é o contrato que a questão traz e falar das características desse contrato. Então, a segunda questão é o seguinte: analise o texto abaixo a partir do estudado no ponto 6, contratos internacionais em espécie. Aí tem um caso, que é um caso hipotético, né? Seria o seguinte: o laboratório brasileiro celebrou um contrato com a empresa norte-americana para receber o know-how e produzir a vacina para o coronavírus Covid-19 no Brasil, pagando $5 a cada dose fabricada a título de royalties. E aí, você vai ter que dizer que tipo de contrato é esse no qual uma empresa, ela... como é que eu posso dizer? Você tem cuidado para não falar logo o nome do contrato, que é muito fácil. Uhum. Né? É um contrato muito fácil esse aí. É um contrato no qual a empresa, ela cede conhecimento para outra empresa produzir um produto. Entendeu? Sim. E aí vai ter que dizer, é esse contrato tal, e esse contrato tem tal e tal característica, inclusive você pode usar algumas questões do caso hipotético. Esse tipo de contrato não é só para medicamentos, esse tipo de contrato envolve as mais variadas coisas e é extremamente comum. Aliás, era até mais comum antigamente do que hoje. Quando se tinha, isso é interessante falar na disciplina, quando se tinha muita barreira alfandegária e se praticava aqui no Brasil aquilo que a gente chama de política de substituição das exportações,
esse contrato era muito utilizado. Então, muitas empresas aqui no Brasil produziam produtos, através desse contrato, produtos de empresas internacionais. Hoje em dia, essas empresas muitas vezes preferem produzir na China e exportar para o Brasil. O melhor exemplo disso é a boneca Barbie. A boneca Barbie, antes, inclusive na época que eu era criança mesmo, a boneca Barbie custava uma fortuna, né? Era uma coisa, acho que hoje como um bebê Alive, um bebê Reborn, que são bonecas caríssimas, né? E na verdade, não é a Estrela não inventou a Barbie, obviamente, foi a Mattel, né? Acho que é americana, se eu não me engano é americana. Aí o que a Mattel faz hoje? Ela produz na China e exporta para o Brasil a preço muito competitivo, né? Uma Barbie você acha a partir de 30, 40 reais, e olha que aumentou, antes você achava até de 20, né? A partir de 20 reais você achava alguma Barbie na promoção, né? Claro, aquelas mais completas, que geralmente, inclusive, são que adultos compram, mas enfim, você entendeu, né? Sim. E pronto. Eu falei até, acho que eu falei o nome desse contrato aqui, né? Quando estava falando da Caoa e da Hyundai, né? Que também era um contrato desse também, que eles tinham. Agora, esse Caoa Sherry atual não é o mesmo contrato, tá? Certo. Já é outro tipo. Eles já escolheram outro tipo de contrato. Por quê? Porque a Caoa, ela apanhou duas vezes. Ela apanhou da Renault, ela fez esse contrato com a Renault. A Renault, quando viu que o mercado brasileiro de veículos começou a crescer na década passada, não, na outra, na anterior, né? Ixi Maria, como o tempo passa. Não é? Pronto, nos tempos do governo Lula, para ser específico, eles viram que o mercado brasileiro estava crescendo e aí a Renault assumiu, inclusive na época o presidente da Renault era brasileiro também, né? Ele mundial, aquele Carlos Góes, e aí ele cresceu o olho e assumiu a operação diretamente no Brasil. Aí Caoa saiu procurando, que inclusive é o nome do proprietário, né? Saiu procurando, é um médico, por incrível que pareça. Não sei se você sabe disso. Não, não sabia. Era um médico de Campina Grande, que se formou em medicina, inclusive no Recife, ele estudou em Recife, ou foi na UFPE, ou foi na UPE, e aí ele montou não, ele tinha, nos anos 70, ele tinha comprado um Galaxy na Ford, lá, e a concessionária faliu, aí deram a concessionária para ele, o Galaxy era carro de luxo, né? Aí o negócio deu tão certo que ele montou a rede de concessionárias, Poxa. e das maiores do Brasil, né? E depois ele começou a produzir veículos em parceria, que aí esse contrato, né, que a gente está falando. Primeiro da Renault, a Renault deu-lhe um pé, depois da Hyundai, a Hyundai deu-lhe um pé. Entendi. Mas no caso da Hyundai, a Hyundai alegou, a Renault foi olho, a Hyundai alegou porque ele se envolveu no escândalo do BNDES. Entendi. Então você pode procurar, isso está disponível aí. E talvez vocês, quando ver ali, aí tal. Aí ele fez a parceria, que já não é mais o contrato, aí já não é mais esse contrato que a gente está falando, essa primeira questão é outro. Com a Chery, que é chinesa. Aí já é outro tipo de contrato. Pronto. Ok. Vamos para a próxima. A próxima terceira questão é a seguinte. A empresa brasileira distribuidora de insumos e equipamentos hospitalares passou a representar a indústria chinesa B, produtora de respiradores artificiais e máscaras destinadas à luta contra a pandemia do coronavírus, Covid-19. A empresa brasileira adquire e revende o produto com exclusividade em todo o território do Brasil. Caso hipotético também. Nesse caso, Maria Luísa, é o seguinte, tem dois contratos que são muito parecidos, também é para você indicar qual é o contrato. Então, tem dois que são bem parecidinhos. Aí tem que ter cuidado. Qual é a diferença? As características são basicamente as mesmas, só que a empresa compra e na outra ela recebe a comissão. Inclusive, se você me perguntar agora, possa ser que eu mesmo confundo. Entendi. Eu sei quando eu estou dando aula, porque os dois têm as mesmíssimas características. O que diferencia é que, num tipo, a empresa recebe só a comissão, ou seja, ela não é dona da mercadoria, na outra ela é dona da mercadoria, e aí ela revende. Entendi. Ok. Entendeu? Cuidado, que são muito parecidos. Eu mesmo confundo. Se você me perguntar agora, se você me perguntar, é capaz de eu errar.
Sim, sim. Entendi. Pronto, aí tenha cuidado, já que a prova é consultada, né? Uhum, certo. Se você escolher responder essa. Vamos para a terceira questão. Pronto, esse é um contrato, analise o texto abaixo a partir do estudado do ponto 6, contratos internacionais em espécie, parte 3. De Vinícola Brasileira, localizada no Vale de São Francisco, em Pernambuco, celebrou com a indústria italiana F um contrato para fornecimento de equipamentos destinados à produção de vinho. A empresa brasileira paga um valor mensal estabelecido em euros pela utilização do material, incluída assistência técnica. Ao final do contrato, os equipamentos podem ser devolvidos, adquiridos através do pagamento de um valor residual ou trocados por novos, caso o contrato seja renovado. Então, nesse tipo de contrato, o que eu posso lhe dar uma dica é que ele mistura, inclusive, pronto. Eu não sei se você já ouviu, já tinha ouvido falar desse contrato. Mas, assim, o pessoal que geralmente estuda RI, eles nunca ouviram falar desse contrato, apesar que eu já vi, inclusive, aqui em Caruaru. A maioria das pessoas não conhece. Ele é uma mistura de contrato de aluguel com contrato de financiamento. Tá? Você recebe o produto, geralmente é um bem, assim, que nem... Pode ser um... Pronto, nos anos 90 usavam até para carro pequeno. Hoje em dia, para carro pequeno é mais difícil, mas para caminhão, maquinária industrial, esse tipo de contrato é muito usado, né? Uhum, Você paga um valor por aquele bem durante aquele contrato. No final do contrato, você tem três opções. Ou você devolve o bem, que não é o que eles querem. Geralmente, eles querem que você renove. Aí renegocia tal. Ele entrega o bem velho, pega o novo. Ou fica com o bem e paga um resíduo. Tem essas três opções no final desse contrato, de qualquer nível, nacional ou internacional. certo. Ele, Ok. ele é, como eu disse, uma mistura de aluguel com financiamento. Geralmente, pronto, ele é um contrato como consórcio. Ele tem menos taxas de juros, entendeu? Por isso que ele é vantajoso. Mas hoje em dia ele é pouco usado para consumo. Ele é usado mais para, como eu disse, para caminhões, maquinário, esse tipo de coisa. Certo, tranquilo. Certo? Não sei se você já tinha ouvido falar desse tipo de contrato, mas que é assim. Eu não lembro de ter ouvido falar, não. Não, a maioria das pessoas hoje, Uhum, né, não, a gente fala, não. Geralmente só quem trabalhou com comércio, alguma coisa assim, é uma empresa sim. grande que tem, né? Uhum, uhum, Pronto, aviões também hoje em dia são muito adquiridos usando esse contrato. aham, entendi. E sim, geralmente ele já inclui assistência técnica também, no valor que você paga. Uhum, Pronto, vamos para a última questão, né? sim. Quinta questão. Aí você só responda duas, viu, Maria Luísa? Aham, certo. A saída do brasileiro Roberto Azevedo do cargo de diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, OMC, anunciado nesta quinta-feira, 14 de maio, ocorre após diversas investidas dos Estados Unidos contra o órgão comercial da Organização das Nações Unidas, ONU, e traz incertezas à economia mundial em meio à epidemia do Covid-19. Pega no fogo cruzado da disputa entre a China e Estados Unidos, a OMC vem sofrendo com bloqueio de nomeações e ameaça de corte de verbas e abandono por parte de Washington. A saída de Azevedo ocorrerá após longa campanha de esvaziamento de poder, independente de quão engrandecedores esses últimos 7 anos tenham sido para mim. Agora devo terminar esse ciclo quando os membros começarem a moldar a agenda da OMC para as novas realidades pós-Covid. Deverão fazê-lo com um novo diretor-geral, informou Azevedo no comunicado de partida. Ele deixará o cargo em 31 de agosto, diplomata de 62 anos. Afirmou que a sua saída foi anunciada antecipadamente porque ele considera melhor fazer a transição o mais cedo possível para que a busca de um substituto não se sobreponha à organização da próxima reunião ministerial MC12, que deverá ocorrer no Cazaquistão em 2021 e que estabelecerá o futuro do comércio global no período pós-Covid. Né? Marina Wentzel, pressão dos Estados Unidos contra o comércio global pode ter levado o brasileiro a deixar a direção da OMC. BBC Brasil, 14 de maio de 2020. Né? Então, nessa questão aqui, você vai comentar um pouco sobre a OMC, se você quiser fazer uma análise dessa questão política. Atualmente, quem está dirigindo a OMC é uma nigeriana. Deixa eu olhar aqui o nome dela.
Ngozi, é nigeriana. Ngozi Okonjo-Iweala é a atual diretora, né? Ele é um cara muito competente, esse Roberto Azevedo, diplomata brasileiro de carreira, se sentiu pressionado e acabou saindo, enfim. E falar um pouco aí como é que funciona essa entidade, como é que ela trabalha, né? Fazer uma análise de conjuntura, se você escolher responder essa questão. Certo. Tá? Ok. Deixa eu olhar aqui olhar as referências. Conhecendo os incoterms, apesar que não caiu nada de incoterms aqui. Né? José Cretela Neto, Contratos Internacionais. Esse livro só tem na biblioteca física. Se você quiser pegar, acho que segunda-feira você já pode. Vai estar funcionando às 6, viu, de dia. Tá certo. Esse outro do curso introdutório de Direito Internacional do Comércio, da Andréa Lima Boasson Mota, tem na biblioteca digital. E esse último livro é o que eu tenho, que eu digo que está esgotado, né? Sobre a OMC, você pode, como você fala em inglês, você pode ler diretamente no site da entidade. Ok. Que aqui tem um link, tá? Aí você escolhe as questões que você quer responder. Poste lá. O que mais, meu Deus, que eu tenho para lhe falar? Sim, em relação à presença, tudo tranquilo, você cumprindo as atividades. O vídeo ficou sobre o OMC, foi? O vídeo que você... Se eu não me... Então agora Deixa eu olhar esqueci aqui. qual foi. Eu acho que não. Eu acho que não foi só sobre a OMC, Eu vou não. dar uma olhada aqui. Qual foi? Deixa eu entrar no mudo, para ele deixar logo. Agora era bom a gente resolver o seu problema essa semana. Qual foi o prazo que a gente colocou? Dia 14, foi? Foi, segunda-feira. Pronto, você veja se dá para fazer daqui para segunda. Agora Tá, já queria tá ver se tranquilo. resolvia, porque na outra semana já é para final, sabe? Né? Que com certeza espero que você não fique de jeito nenhum. Sim. Esse videozinho eu vou postar ainda hoje aqui, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui, Maria Luísa, que é bom a gente confirmar as coisas. Qual é o tema, né? Foi da arbitragem. A arbitragem você já conseguiu? Foi a arbitragem internacional para empresas. O tema. Eu tô abrindo aqui. Certo. Só um minutinho para olhar aqui. Ok. Agora apareceu. Não. Agora apareceu. O celular apareceu, estava aqui no quarto. Agora, por que não apareceu o seu aviso na sua aula? Será que na hora, a não ser que na hora Clara estivesse vendo, que ela deixou ele aqui na cama. Antes dela sair, né? Sim. Tava vendo o quê, meu Deus? Não apareceu não aqui. É cada coisa que as crianças assistem hoje. Mas ela não assiste nada. É um negócio de joguinho, pelo amor de Deus. A menina tem 6 anos. Pois é. Cada Ela vez mais jogando. as crianças são tecnológicas. Sim, é isso mesmo. Arbitragem internacional para empresas. Inclusive, uma dica que eu dou para você é que a própria ICC ela tem um setor para isso. Que você pode pegar informações na própria ICC. E também na biblioteca digital da ACES tem livros que falam sobre arbitragem. Ok. E aí você pode pegar, que lá tem, com certeza. Ótimo. Tá certo? Faça aquele vídeo curto, seguindo esse tamanho. Sim, sim. Tá bom? Tranquilo. Deixa eu olhar o que mais você tem de dúvida. Pra mim tá tudo claro, assim, não tenho nenhuma dúvida, não. Pronto, perfeito, Maria Luísa. Então, qualquer coisa fica à disposição. Esse videozinho eu deixo daqui a pouco. Assim que o Google me enviar,
Uhum. Eu posto, e aí você, Pronto. na hora de responder a prova, quiser dar uma repassada, Sim, sim. né? Bom, então é Tá isso. joia. Bom final de Tranquilo. semana. Peço Pra desculpa você também. pelo Sem esquecimento. problema. Tranquilo. Obrigada, professor. Nada, estou à disposição, tá? Tá certo. Tá joia. Tchau, Tchau, tchau. tchau.